Sexto vídeo da série Me Ajuda, Lu, simplificando os processos de Fremek. Nesse vídeo você vai aprender em detalhes sobre como preencher o formulário da Latam. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal para que eu possa fazer outras séries como essa, ajudando famílias atípicas, com informações que não são muito divulgadas por aí. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa série, volta lá e assiste, senão você corre o risco de perder informações muito importantes e errar na hora de fazer esses processos. Falando em informações importantes, esses vídeos foram gravados para as minhas alunas há alguns meses já, então atenção às observações de atualização que eu vou colocando na edição do vídeo, ok? Tá pronto para a aula? Bora de vinheta! Vamos ao preenchimento do formulário da última companhia aérea. Como eu já havia dito para você, o único formulário que a Latam tem é o MEDIF, ele é a porta de entrada para o Fremek. Então, nós vamos ensinar a preencher agora o MEDIF da Latam. Vou começar o compartilhamento de tela aqui. E para começar a preencher como os outros, a gente precisa encontrar o ícone de texto. Clicou aqui, ele já vai habilitar. Então, vamos lá. Vou dar a cor aqui. Vamos iniciar o procedimento com os mesmos dados do nosso paciente fictício, dos outros. Vamos lá. Esse daqui não é necessário preencher, isso aqui pode ficar em branco, a não ser que você já tenha uma passagem comprada ou uma viagem prevista para bem breve, mas se não tiver, pode deixar essa parte aqui toda em branco, ok? Então vamos lá. Aqui vamos só colocar um risquinho. E vamos começar a responder as perguntas. Você precisa de cadeira de rodas? Não. Nosso paciente não precisa de cadeira de rodas. Pode se locomover sozinho por curtas distâncias? Sim. Proposta de acompanhante. É aqui que nós vamos começar a inserir os dados do acompanhante. Eu vou colocar um acompanhante só aqui. Vou colocar a mãe do Felipe. Ele pede o nome completo, o sexo, idade. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte. Profissão. Esses segmentos de voo aqui nós não vamos preencher, não tem nada de diferente, eles vão pegar o mesmo voo, não vão pegar voos distintos. E aqui, caso não seja pessoa qualificada, anote acompanhante de viagem. Geralmente, nesses casos, a gente só escreve quando não tem parentesco, mas nesse caso... Pronto. Esses são os dados que a gente precisa preencher aqui do acompanhante. Aqui, não viaja com cão-guia, porque não tem deficiência visual, então não se aplica. São necessários outros preparativos em terra? Nesse aqui é onde a gente coloca se existem outras coisas que a gente precisa que providencie, como alimentação especial, no caso de alimentação, se vocês têm alergia alimentar, alguma coisa, ou intolerância alimentar, não significa necessariamente que a companhia aérea vá providenciar, mas se houver possibilidade naquele destino, eles vão fazer o possível. Não é garantido, mas dá para tentar.
No caso aqui do nosso passageiro, eu vou falar que não, ele não precisa de outros preparativos. E aqui, para a gente não deixar sem resposta, não se aplica. E vamos só colocar uns risquinhos para a gente não deixar sem nada. Lu, é obrigatório fazer esses risquinhos? Não, não precisa. Eu sempre gosto de fazer para a companhia aérea saber que a gente viu esse campo e não pulou esse campo, sabe? Não deixou sem resposta porque não viu. Mas não é necessário. Se quiser deixar em branco, pode deixar. Então, requisitos especiais em voos, como assento extra, comida especial. Caso, não. Opa. Acabei confundindo aqui um pouquinho os campos, né? Em relação à comida especial, coloca aqui. Aqui em cima, nesse campo, a gente pode colocar. Aqui, a gente pode colocar se precisa de marca, se precisa de assistência, se precisa de qualquer outra coisa, tá? Então, no caso de comida especial, é aqui. Nosso passageiro também não precisa, então. Pronto. Cidade, data, assim como nos outros formulários, é sempre bom lembrar que dessa data aqui que a gente preencher, não pode ultrapassar 30 dias até o encaminhamento. Então, se a nossa data aqui é 5/4, a gente não pode mandar 6 de maio, por exemplo, porque vai ter passado da data, tá? Nessa assinatura aqui, no caso de autista adulto, que responda juridicamente por ele mesmo, o próprio passageiro pode assinar. Se não, caso de menores de idade ou de pessoas que não consigam responder juridicamente por si mesmas, é a assinatura do representante legal do acompanhante, ok? Então vamos colocar o telefone de contato aqui, que no caso eu vou colocar o telefone de contato da mãe, afinal de contas, o nosso passageiro aqui, no caso, é uma criança. Então, é o nosso número de telefone fictício. Aqui vamos para os dados um pouco mais completos sobre o passageiro. Deixando aqui data de nascimento, sexo, idade, algumas coisas que a gente já respondeu, mas a gente responde de novo. Não pode deixar em branco porque já respondeu antes, ok? E aqui a gente vai começar com os dados do médico. Doutora Clara Nunes. Número do CRM. O telefone de contato pode ser o celular, pode ser o consultório, pode ser qualquer número. Especialidade médica. A gente pode colocar aqui, como eu disse, a Latam não exige médico especialista nessa deficiência. Pode ser pediatra, pode ser clínico geral, o médico que acompanhe a pessoa com autismo, mas aqui eu vou colocar que ela é uma neurologista pediátrica.
Pronto, gente, os dados que vocês não tiverem do médico é bom solicitar, ok? Então vamos ao diagnóstico principal. Já expliquei no outro vídeo, mas de qualquer forma é sempre bom reforçar que, embora o CID do autismo tenha sido alterado, tem um CID-11 agora, um CID um pouco diferente, a maior parte dos laudos de pessoas com autismo ainda está com o CID antigo, que é o F84, então a gente deixa de acordo com o que está no laudo. Se por acaso no seu laudo já está com o CID-11, está com o CID novo, pode colocar o CID-11 aqui, tá bem? Comorbidades. Nesse caso aqui, o nosso passageiro tem suspeita de TDAH e suspeita de transtorno de processamento sensorial, mas não tem diagnóstico fechado de nenhum dos dois. Então, se ele não tem laudo de nenhum dos dois, eu vou colocar aqui que ele não tem comorbidades associadas, porque se eu coloco que ele tem e a companhia aérea pede uma explicação, eu não vou ter um laudo para apresentar. Então, diminuir um pouquinho aqui. Cirurgias prévias, não. Eu vou colocar aqui que não teve. Se por acaso teve alguma cirurgia aí, pode especificar essa cirurgia. Ele pede a data aqui, especialmente para saber se essa cirurgia vai fazer com que esse formulário seja elegível ou não para o FREMEC. Então, no caso do nosso passageiro, não se aplica. E aqui também, mesma resposta. Em geral, reforçando, companhias aéreas concedem o MEDIF e não o FREMEC com cirurgias que são em datas inferiores a 60 dias. Vamos lá. O passageiro está em condições de viajar de avião? Sim, está. O risco é baixo. Tem alguma doença contagiosa? Não. Nosso passageiro é saudável. Como não tem nenhuma, não se aplica. Controle de esfíncter? Sim, nosso passageiro consegue usar o banheiro. Então aqui eu não tenho nada a declarar sobre isso. Então, só alguns risquinhos. Transtorno de saúde mental, embora a gente não considere o autismo um transtorno de saúde mental, a gente pode colocar aqui que sim, apenas para especificar algumas coisas aqui nesse campo. Então, a gente pode colocar aqui sim e especificar de forma muito simples. Transtorno espectro autista nível de suporte 2. O quadro clínico do paciente está controlado? Sim. É uma deficiência estável, não é uma deficiência que tem qualquer degeneração, então, sim. Medicações em uso, nosso passageiro aqui faz uso de risperidon. E essa é a dosagem. O passageiro tem autonomia durante a viagem para entender as instruções de segurança? Não. Nosso passageiro aqui tem dificuldade com o seguimento de instruções. Para comer? Sim, ele come sozinho. Mas, por mais que ele utilize o banheiro no dia a dia de forma autônoma, na aeronave, ele não consegue ir ao banheiro sozinho, porque o nosso passageiro fica tenso com turbulências. Então, se ele for ao banheiro sozinho,
não tiver o amparo da mãe ali naquele momento, ele pode ter uma crise no voo. Portanto, não tem autonomia para utilizar o banheiro da aeronave sozinho. Precisa de acompanhante? Sim, com toda certeza. Especifique, o acompanhante tem que ser familiar. Nesse caso aqui, a mãe. Transtornos pulmonares. Nosso passageiro não tem transtornos pulmonares. Se for o caso na sua família, coloque qual é o transtorno, especifica. Na dúvida, consulta o médico. Precisa de oxigênio? Não. Não tem nenhum transtorno pulmonar. Retentor de CO2? Não. Viaja com seu próprio oxigênio, por mais que a gente já tenha respondido que ele não faz uso, a gente responde que não pode deixar perguntas sem resposta ou eles devolvem para complementação. Isso só atrasa todo o processo. Então, a gente coloca que não e não se aplica. Aqui para quantidade. Cliquei e não foi. Nossos risquinhos de sempre. Porque não temos resposta para essas perguntas, ele não utiliza isso. Insuficiência cardíaca, nosso passageiro não sofre nenhum problema cardíaco, não tem insuficiência cardíaca. É uma criança saudável. Quando são os casos de pessoas com síndrome de Down, que tem essa questão aqui de insuficiência cardíaca, é sempre bom perguntar ao cardiologista da criança como é que faz essa parte do preenchimento aqui. Aqui não temos uma resposta, vou fazer só um risco aqui. Angina? Não. Se não tem angina, não tem último episódio. Aqui dá para colocar um não também. Nunca fez. Não tem nada desse tipo aqui. Epilepsia? Nosso passageiro também não tem. Se é o caso da sua família, responda que sim, coloca a data do último episódio para que a companhia aérea consiga decidir se essa é uma condição estável ou não. Síncope também não. Acidente vascular cerebral? Também não. Nossa criança nunca sofreu nenhum tipo de AVC. Deficiência visual auditiva também não. E em frente, a gente vai colocar aquela respostinha padrão de quando não tem resposta. Porque não é o caso que se aplica para esse passageiro. Então, não se aplica. Pronto. Aqui é a mesma coisa. E já vamos para a última página do preenchimento do formulário da Latam. Nosso passageiro não tem anemia. Deve ter percebido que o mais que mais tem aqui é não se aplica é risquinho.
E geralmente é assim para a maioria, né? Porque pode acontecer de alguém ter realmente problemas cardíacos, pulmonares e tudo, em conjunto com o autismo, mas a maioria das pessoas não tem. Então, uma comida especial, perguntou de novo, mas a gente responde, não pode deixar sem resposta, por mais que já tenha respondido uma vez, ok? Então, comida especial não se aplica. Alergias, eu vou escrever que não, embora o nosso Felipe tenha suspeita de rinite alérgica, mas não tem laudo sobre isso, não tem nada que comprove essa suspeita, portanto, não tem alergia. Remédio de uso contínuo, também já citei, mas vamos lá de novo. A quantidade de medicação. Usa anticoagulante? Não. Aqui eu não vou nem especificar, porque eu já falei que não. Agora vamos para essas perguntinhas aqui. Hospitalização, ambulância no destino? Não. Consegue sentar ereto durante o voo? Posição vertical? Sim. Precisa de maca? Não precisa. Os joelhos podem ficar dobrados? Podem. Nosso passageiro não tem qualquer dificuldade com isso. Consegue flexionar a cintura? Sim. Se precisar dobrar para frente, consegue. Precisa de cadeira de rodas? Não. E essas foram basicamente as últimas perguntas que tem. Aqui vamos novamente para a data. Tem um campo aqui ainda para colocar de novo o nome da médica, então, doutora Clara Nunes. Esse aqui é o campo para carimbo e assinatura do médico. Logo abaixo, nós temos essa seção aqui, que é de uso exclusivo da companhia aérea. Então, aqui nós vamos deixar em branco, porque é aqui que a companhia aérea vai escrever se considera legível para o FREMEC ou não esse medível. Então, essa parte aqui a gente deixa em branco, daqui para baixo a gente não escreve nada, a gente não preenche nada. A assinatura do médico, o carimbo precisa vir nessa região. Nas outras folhas, onde não tem escrito um local específico para a assinatura do médico, pode ser aqui num cantinho qualquer, carimbo, assinatura. Nessa primeira página também, aqui abaixo da assinatura do passageiro, mas é importante que tenha a assinatura do médico nas três páginas do formulário, ok? Então, o formulário está preenchido, é isso, não é tão complicado de preencher esse daqui.